Olá, meus queridos, muita alegria, satisfação tê-los mais uma vez aqui no nosso canal. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha habitar, abundar nos vossos corações e de todos os seus familiares. Nós estamos para mais um estudo e dessa feita iremos tratar sobre o tema o batismo do Rei que se chama Jesus. Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. É o batismo de Jesus, efetuado por João o Batista. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, nos ajude na propagação do Evangelho. Eu creio que Deus irá falar ao seu coração por meio desta exposição breve, mas precisa e benéfica aos nossos corações, uma vez que trata-se da palavra de Deus. Então, o texto de Mateus 3, e verso 13 ao 17, diz-nos assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17: E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos lido Mateus 3, dos versículos 13 ao 17, que é o texto em apreço, né? João o Batista, ele batizava no Rio Jordão. Ele, no seu ministério, conforme vimos no estudo anterior, ele como o embaixador do rei, do Filho de Deus, o precursor, aquele que abre o caminho. João estava batizando nas águas, era o seu ofício. E Jesus esteve por lá e também submeteu-se a este batismo. Vale lembrar, como também já dissemos em um outro estudo, que o batismo de João não era o mesmo de Jesus, certo? O batismo de João era um batismo para arrependimento. Por exemplo, o batismo de João, o Batista, era um batismo para preparar aquela pessoa para receber o Salvador. Era uma transição da lei para a graça. O batismo de Jesus não. O batismo de Jesus é uma declaração pública da sua filiação divina. Agora, uma vez que ele reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora ele declara esse ato publicamente por meio do batismo nas águas, que é o batismo cristão, o batismo efetuado por Jesus e pelos seus discípulos, né? Que é esse batismo em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que é precedido pela fé e o arrependimento. Muito bem, então Jesus ele vai para ser batizado por João o Batista. Então Jesus saindo da Galileia e dirigindo-se para o Jordão, conforme Mateus 2 e 22, né? Ele estava na Galileia e agora vem para o Rio Jordão, onde multidões estava ali para ser batizado por João Batista. E Jesus esteve lá, e Jesus também veio para ser batizado por João Batista. E João o interpelou, né? João o opôs, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João, que diz, entre outras coisas, está tendo aqui uma inversão de valores. Eu é que preciso
ser batizado por ti, uma vez que João disse outra feita que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, né? Não era digno de tal coisa. João disse uma certa feita, importa que ele cresça e eu diminua. Então, João estava certo no que dizia, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas aí Jesus vai a esse batismo. Por que Jesus foi batizar-se com João? Obviamente, esse batismo para Jesus não era um batismo de arrependimento. Jesus não precisava arrepender-se de nada. A Escritura diz na carta aos Romanos que ele, que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Pedro chega a declarar na sua carta que ele nunca transgrediu em nada e engano nenhum se achou em sua boca. Jesus perguntou uma certa feita para os fariseus, que eram peritos em acusar os outros. Eles eram mestres em olhar defeito nos outros, em acusar os outros. Mas quando Jesus disse, quem de vós me convence de pecado? Eles não puderam dizer, porque Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou, nunca falhou, nunca transgrediu, nunca errou. Ele é o Deus perfeito e homem perfeito. Então, por que então que Jesus foi se batizar ali nas águas? Primeiro, porque ele mesmo diz para João, importa-nos cumprir toda a justiça de Deus. Jesus Cristo ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a justiça que há na lei. Então ele batizou-se nas águas. E também nisso, Jesus Cristo se identifica com a minoria que recebeu esse batismo, uma vez que os que se achavam melhores, os religiosos, não se submeteram ao batismo de João. Por exemplo, os fariseus não reconheceram esse batismo, muito embora sabia que esse batismo vinha de Deus. Então Jesus vai a esse batismo para se identificar com a minoria que se submeteu a esse batismo. Jesus vai para se identificar com o pecador, apesar dele não ter pecado algum, mas ele se identificou com o pecador. Uma outra situação também, por que Jesus foi se batizar? Porque Jesus apoiou esse batismo, essa obra que era do seu próprio Pai. Foi Deus que comissionou João Batista para esse batismo. Então Jesus vai a esse batismo concordando com essa obra, identificando-se com essa obra, apoiando essa obra, o batismo de João, certo? Então, quando Jesus Cristo também vai a esse batismo, também é a sua unção sacerdotal. Nós sabemos que no Antigo Testamento o sacerdote ou o sumo sacerdote, o sacerdote líder, ele passava-se por um processo de unção, conforme Êxodo capítulo 29, dos versículos 4 ao 7, o sacerdote ali, ele passava por uma lavagem na água, representando uma purificação, e depois era ungido com óleo. Então, óleo que também é um símbolo do Espírito Santo. Então, Jesus ali, ele está recebendo a sua unção sacerdotal. Vale lembrar também que os sacerdotes no Antigo Testamento, eles começavam o seu ministério com 30 anos e paravam com 50. Então Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos de idade. Conforme relata lá em Lucas 3, era Jesus de quase 30 anos de idade quando começou o seu ministério, foi batizado nas águas e assim por diante. Então, nesse batismo nas águas, Jesus foi ungido para o santo ministério. O Espírito Santo veio sobre ele ali, conforme vemos aqui no texto, né? Então, quando Jesus Cristo submete-se às águas, né? Ao sair das águas, Lucas dá ênfase nesse batismo, uma vez que esse batismo aqui, esse relato do batismo de Jesus, ele é relatado nos 4 evangelhos, né? Aqui em Mateus, em Marcos capítulo 1, 9 ao 11, Lucas capítulo 3, 21 e 22, e João capítulo 1, verso 32 e 34. Nos 4 evangelhos
relatam este fato. Lucas ele dá ênfase de que Jesus estava orando, né? Enquanto ele orava, os céus se abriu. Lá no Evangelho segundo João, nós citamos aqui o capítulo 1, verso 32 ao 34, Deus fala com João Batista, diz assim, porque João ainda não sabia quem era Jesus entre a multidão, mas Deus disse assim para ele, olha, aquele sobre quem tu vires, aquele que tu vê, o Espírito Santo descer sobre ele e pousar, é esse o que batiza com o Espírito Santo, ou seja, é esse o meu filho amado. Então, Jesus submete-se nas águas. A palavra batismo é uma palavra grega, do grego baptismo, que significa mergulhar, imergir, submergir ou sepultar. É isso que dá a entender a palavra batismo. Então Jesus Cristo mergulhou, foi sepultado nas águas. E quando ele sobe, diz o texto aqui, que os céus se abriram. Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz no céu que dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado. Isto aí é o cumprimento também de uma profecia do profeta Isaías, do capítulo 42 e verso 1, que diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, tudo isso aqui se cumpriu no batismo, né? A declaração de Deus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse compraz é amar em extremo. É a mesma coisa que Abraão sentia por Isaac, quando lá no capítulo 22 de Gênesis, e o versículo 2, Deus diz assim para Abraão, Abraão, vai até o Monte Moriá e sacrifica ali o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, né? Deus estava fazendo ali uma prova do amor de Abraão. Então, essa declaração aqui de Isaías 42, verso 1, a verbalização, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, eu pus o meu espírito sobre ele e ele promulgará o direito entre os gentios, para os gentios ou para as nações. Essa profecia ela se cumpre parcialmente em Isaías, que Isaías também foi um profeta messiânico, um profeta evangélico. Isaías, dentre os profetas que profetizaram acerca do advento de Cristo, ele foi o que mais profetizou. Então, lá no batismo nas águas se cumpriu isso, porque Deus pôs sobre Cristo o seu Santo Espírito, né? O Espírito Santo. Então, lá no batismo nas águas, o batismo de Jesus, também nós vemos ali uma manifestação clara da trindade divina ou da triunidade divina. Aqui a gente vê 3 pessoas divinas aqui. Por exemplo, nós vemos Cristo, que é a segunda pessoa divina, estando ali sendo batizado nas águas. Nós vemos o Pai, a primeira pessoa da Trindade, falando lá do céu, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E nós vemos a terceira pessoa, o Espírito Santo, descendo em forma de pomba e pousando sobre. Então nós vemos aí uma manifestação inequívoca, das 3 pessoas. E tem muitos outros relatos na Bíblia onde fala sobre a Trindade. Por exemplo, Mateus 28 e 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale ressaltar que foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que disse que o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qualquer um outro batismo
que você vê sendo ensinado, que não é em nome das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi dito, repito, pelo próprio Cristo, e você vê algum outro segmento ensinando que não é em nome das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rejeite-o. Porque nesse caso, tal segmento está querendo ir contra uma ordem do próprio Cristo. Foi Jesus quem disse, que é em nome das três pessoas, certo? Então aqui nós vemos a manifestação da triunidade divina. Vale ressaltar que a trindade, os cristãos, nós não adoramos três deuses. Nós adoramos um Deus que subsiste em três pessoas distintas e divinas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então nós servimos um Deus único que subsiste em três pessoas. E para nós concluir, o Espírito Santo descendo aqui em forma de pomba, não é que o Espírito Santo, na sua performance original, ele seja uma pomba. Desceu em forma de uma pomba. Isso aqui é um dos seus símbolos. Pomba representa pureza, representa mansidão, representa sacrifício. Vale se lembrar que lá no Antigo Testamento, os mais pobres que não podiam comprar um boi para o sacrifício, ou um cordeiro ou uma ovelha, ele trazia um par de pombinhos, né? Então, pomba nesse caso aí representa sacrifício, mansidão, né? E pureza, certo? Mas há outros símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 e verso 4, vento também é um símbolo do Espírito. E eles oravam reunidos e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E foram vistos repartidas sobre eles línguas como que de fogo. Então, há muitos símbolos do Espírito Santo. O azeite, por exemplo, lá das viúvas, das virgens, lá de Mateus 25. Há umas lá que faltou o azeite na candeia. O azeite aí é símbolo do Espírito Santo. Então, meus queridos, concluindo, Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, que não era pecador, se tinha alguém que não precisava se batizar nas águas, esse alguém era Jesus. Mas ele o fez para nos dar o exemplo. Jesus disse, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então ele nos deu o exemplo. Se ele, sendo Filho de Deus, imaculado, perfeito, eterno, incriado, santo, sábio e inerrante, batizou-se nas águas, que não era pecador, então imagine eu e você. Precisamos ser batizados nas águas. A Escritura diz, Marcos 16, verso 15, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, certo? Então, o batismo em si não salva, mas o salvo em Cristo, ele se batiza, porque o salvo, ele obedece à ordenança de Cristo. O batismo, ele é uma das duas ordenanças que Jesus deixou, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. Quando nós confessamos a Cristo como Salvador, publicamente, entre as testemunhas, e depois nos submetemos às águas, nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, nós nos identificamos com a sua morte, quando somos sepultados nas águas, e com a sua ressurreição, quando subimos das águas. É uma declaração pública que nós não queremos mais viver para a velha vida, para o mundo, vai ficar sepultado ali, e está nascendo agora um novo homem, tá certo? Então ficamos por aqui, e eu faço o convite, como sempre, no termo de cada estudo eu faço, você que nos ouve, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo, faça isso. Procure uma igreja cristã que prega o evangelho da salvação mais próxima da sua casa e vá ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Então, esse é o caminho, é Jesus Cristo. E se você encontra-se afastado,
regresse para os caminhos do Senhor. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Até o próximo estudo, que Deus abençoe a sua vida.